Pois é, meus irmãos, estamos aqui no nosso podcast da UMEM. Pois é, no nosso estúdio da UMEM aqui, como vocês podem ver. Estamos aí, meu irmão, fazendo mais um estudo da Palavra de Deus. E eu convido você para estar com a gente aí, em nome de Jesus, estudando o nosso primeiro trimestre de 2025, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Vamos, meus irmãos, para a lição número 2, somos cristãos. Pois é, então você é o nosso convidado especial e antes de tudo isso eu peço a você, já se inscreve no nosso canal, Presbítero Kleber Gomes, e também no canal da UMEM Nacional. Segue a gente aí, meus irmãos, nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/UMEM Nacional. Nosso Instagram é umem.nacional e também nós temos o nosso canal no YouTube, Presbítero Kleber Gomes, que transmite o nosso Navegando com Cristo, e também o nosso canal no YouTube UMEM Nacional, que transmite o nosso podcast da UMEM e também o podcast dos veteranos. Vem com a gente agora, vamos estudar um pouco da Palavra de Deus. Isso aí, vamos estudar aí a lição número 2, somos cristãos. Então, com isso, já peço a você que pegue sua revista e vamos ler logo o texto áureo que diz assim, que está baseado em Atos, no capítulo 15 e no verso 19. Texto áureo fala assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Pois é, texto áureo, vamos repetir: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, verso 19. Também estamos aí com nossa verdade prática. Vamos ler? Verdade prática diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com um Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Vamos repetir mais uma vez nossa verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com um Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Nossa leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 2, verso 1 até o 9 e o verso 14. Então vamos ler Gálatas capítulo 2, verso 1 ao 9 até o 14. Vamos iniciar com o nosso verso 1 que diz assim: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Verso 2 fala o seguinte: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente ao que estavam em estima, para que se de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Verso 3: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Verso 4 fala o seguinte: e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa libertação que temos, nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Verso 5: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Verso 6: e quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. No verso 7 fala o seguinte: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho na incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Verso 8: porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Verso 9 diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas, João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. E no verso 14, para terminar a nossa leitura, diz o seguinte: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos:
Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, porque obriga os gentios a viverem como judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos aqui que o cristianismo, ele é verdadeiro. Porém, nós temos que ter aí o cuidado para que o cristianismo que nós exercemos, ele seja também, meu irmão, verdadeiro, que ele seja um cristianismo autêntico. E segundo aí o comentário do presbítero Jonas Eder, que ele é professor, mestre em teologia das Assembleias de Deus lá em Pernambuco, ele disse o seguinte: nós os cristãos não somos uma atualização dentro do judaísmo. Isso porque o cristianismo ele foi separado do judaísmo, mas ele não é uma extensão do judaísmo, o cristianismo, tá ok? E continua falando assim, e também ele disse que nós não somos parte de alguma seita religiosa chamada seita dos Nazarenos, como está escrito no livro de Atos, capítulo 24, no verso 5. Assim diz o texto de Atos 24:5, diz assim: temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos Nazarenos. Esse texto aqui, meu irmão, ele fala dos judeus que eles haviam aí descido de Jerusalém e traziam contra Paulo muitas acusações graves e que eles não podiam provar, não conseguiam acusar porque não tinham prova. E olhando para o Antigo Testamento, como todas as provas que Deus fez para o povo de Israel, saiba que essas promessas, elas se estenderam a nós cristãos pela fé. E nós devemos entender que nós não somos judeus, mas nós, meus irmãos, nós somos descendentes de Abraão através da fé, sabendo, portanto, que aqueles que têm fé são justificados pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das promessas de Deus a Abraão foi o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, meu irmão, ela é cumprida por meio da salvação que Deus nos concede pela sua graça, por meio da fé. Por isso, os que têm fé são abençoados com Abraão, e para pertencer à descendência de Abraão e ser herdeiro das suas promessas, não precisa ser filho de sangue, mas crer como Abraão creu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que as Escrituras, elas afirmam que Abraão ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que agora que somos de Cristo, nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão e nós herdamos todas as promessas feitas a ele. Gálatas capítulo 3, verso 26 ao 29 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então os filhos e os herdeiros de Abraão são os que creem, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por causa disso. Você é herdeiro de Abraão porque você crê na promessa que Deus fez na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, irmão, crendo, louvado seja Deus, do que Deus fez por nós na cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, dando, aleluia, a sua vida por nós, sendo propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meu irmão, o cristianismo, ele deriva de Abraão. Então, o cristianismo, ele nasce no mundo dos judeus. A igreja cristã, ela começou entre os judeus. A igreja cristã, no início, ela era uma igreja judaica. Veja que Jesus, ele era judeu. Os apóstolos também eram judeus.
as escrituras utilizadas na época era a Taná, ou melhor, era o Antigo Testamento, e dentro da Taná tem a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E os templos, então, na época, eram a sinagoga, além do templo de Jerusalém, que eles aí então frequentavam. Então, meu irmão, até o Pentecoste, em Atos 2, o que predominava na época era o judaísmo. Por isso, para os judeus, foi um baque quando o cristianismo surgiu. Eles chamaram de seita dos nazarenos, ou então eles chamavam também aqueles do caminho, como diz em Atos 22, verso 4. Veja o que Paulo cita em Atos 22, verso 4. Ele diz assim: e persegui os seguidores deste caminho. Veja só, isso é Paulo dando testemunho dele, falando que perseguiu a igreja do Senhor, louvado seja Deus, quando não conhecia. Porque o que Paulo fazia, meu irmão, Paulo fazia que achava que estava agradando a Deus. Ele diz assim: persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Paulo foi perseguidor da igreja. Paulo perseguiu a igreja até se converter ao evangelho, até se converter ao cristianismo. O cristianismo, meu irmão, demonstrou aí uma força muito grande, fazendo um reboliço no meio judaico. O cristianismo, ele mudou culturas, abriu mente, trouxe mudança na música, até mesmo na literatura. Os evangelhos, por exemplo, trouxe mudança na cultura da época. As cartas, ou então as epístolas, elas trouxeram muitos ensinamentos teológicos e doutrinários. E ao longo dos séculos, a doutrina cristã foi penetrando em várias sociedades e culturas. E no início, os discípulos, eles receberam a missão de propagar o evangelho depois que recebesse o poder do Espírito Santo. Como está escrito lá em Lucas capítulo 24, verso 49, que diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, verso 8 também diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E essa promessa se cumpre em Atos 2. Então a igreja, ela começa, irmão, a crescer. A carta aos Gálatas trata da justificação pela fé. O apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1 chamando a atenção da igreja da Galácia, porque eles foram muito facilmente persuadidos a acreditar no evangelho que Paulo ele não havia ensinado. Porque os crentes da Galácia haviam dado ouvido a cristãos judaizantes que se infiltraram na igreja para confundir os irmãos. E quem eram então os cristãos judaizantes? Eles eram judeus convertidos ao evangelho, mas que queriam acrescentar os ritos judaicos na igreja. Eles falavam, meu irmão, que era para a pessoa se salvar, não bastava crer em Cristo, eles tinham que cumprir os ritos judaicos, e isso causava aí um grande impacto no meio dos cristãos, em especial aos convertidos gentios, os gentios que estavam se convertendo. Os judaizantes, eles ensinavam que a salvação ela dependia também da lei, principalmente da circuncisão. Segundo eles, para ser cristão, a pessoa antes precisava ser judeu, não de nascença, mas de religião. Então, quando os judeus começaram a se converter, houve um questionamento sobre o comportamento dos gentios com relação à prática judaica. Assim, então, surge uma divisão entre os gentios e os judeus convertidos ao evangelho. E os cristãos judaizantes, eles atacaram os gentios com relação ao cumprimento da lei. E eles falavam que os gentios, para serem salvos, tinham que ser circuncidados, tinham que se circuncidar. Os judaizantes, eles queriam condicionar a salvação com as práticas do judaísmo.
Paulo, por sua vez, ele combateu esse tema, explicando que a salvação vem por meio da fé e não por obras ou pelo cumprimento da lei, porque a lei não veio para salvar, mas veio para mostrar o pecado. Então, para ser santo, meu irmão, não precisa guardar a lei de Moisés. A lei, ela não produz santidade, porque quanto mais nós nos colocamos debaixo da lei, mais o pecado da gente aparece. E foi para combater essas heresias judaizantes que Paulo lhe escreve aos Gálatas. Paulo lhe mostra àqueles irmãos que para voltar às práticas e os cerimoniais da lei era cair da graça, era sair da graça. Veja o que ele escreveu em Gálatas 5, verso 1. Diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade pela fé, ela é alcançada por meio da graça que nos liberta do pecado e da escravidão da lei. E Paulo lhe escreve a carta aos Gálatas ensinando que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Se colocarmos condições, irmãos, para nos salvar, como os cristãos judaizantes eles estavam fazendo, isso então anularia o que Cristo fez na cruz. Ou seja, o sacrifício de Cristo seria em vão, meu irmão. O cristianismo ele propõe um relacionamento com Deus, e os princípios desse relacionamento vêm da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O cristianismo está alicerçado em princípios e não em regras ou ritos. Regras, meu irmão, é quando a pessoa ela é presa a uma determinada ação. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Usos e costumes, por exemplo. Princípios, meu irmão, são agentes que regem a nossa vida como cristão, pois nós somos guiados pelo Espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 18 ao 21, que fala assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, disse Paulo, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isso são princípios que nós devemos ter. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo lhe escreve que mesmo que um anjo celeste venha trazer um evangelho que não foi o que Paulo ensinou, seja considerado, irmão, anátema, ou seja maldito. Mas Paulo fala que o evangelho que ele ensinou não é segundo os homens, porque se tivesse de agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. E ultimamente, o que mais nós vemos por aí, meu irmão, são homens pregando um evangelho que agrada as pessoas e não um evangelho que confronte o pecado, que mostre o pecado, que mostre que o homem é necessitado do favor e da graça de Deus. Paulo fala da sua vida, como ele perseguiu a igreja, sendo ele judeu extremamente zeloso das tradições. Porque quando Paulo ele perseguia a igreja, ele achava que estava agradando a Deus. Porém, meus irmãos, depois que ele teve um encontro com o Senhor lá em Damasco, Atos capítulo 9, a sua vida então mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de perseguidor ele passou a ser perseguido, mas não ele retrocedeu. Louvado seja Deus, ele não voltou atrás. Aquilo que ele passou a crer, o evangelho de Jesus Cristo, ele continuou pregando e ensinando o evangelho para a salvação de todo o que crê em Cristo. Os discípulos eles foram chamados de cristão pela primeira vez lá na região da Palestina. Mais preciso lá em Antioquia, ou seja, na Turquia, por ali. Atos capítulo 11, verso 26, você vai buscar, você acha. E a
partir daí, o cristianismo ele se separa do judaísmo, porque o judaísmo ele rejeitou a pessoa de Jesus. Porém, muitos judeus se converteram ao cristianismo. Mas nos dias de hoje, meu irmão, algumas igrejas evangélicas aderiram aos costumes judaicos. São pastores reintroduzindo aí no culto evangélico as tradições judaicas, como o toque do shofar, a arca trazida aí nos ombros dos diáconos, a menorá, o candelabro de 7 braços, o candelabro judaico, a lua nova, né? O calendário judaico, pastores se vestindo de rabino, e até construíram aí, meu irmão, uma réplica do templo de Jerusalém. A Páscoa, por exemplo, para nós é a Santa Ceia do Senhor. Nós não comemoramos a Páscoa, e sim a Santa Ceia. Isso, meu irmão, não é pecado, mas é um retrocesso. E o que é a Páscoa para os judeus, por exemplo? A Páscoa para os judeus é a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. E o que nós comemoramos a Santa Ceia? O que é a Páscoa para nós? Para nós a Páscoa é a Santa Ceia. E o que nós comemoramos? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou melhor, nós trazemos à memória o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. A nossa Santa Ceia é um memorial. Por isso, meu irmão, ao celebrar a ceia, Jesus ele disse: fazei isto em memória de mim. Ou lembre-se do que eu fiz por vocês na cruz, louvado seja o nome do Senhor. E lendo a carta aos Gálatas, nós vamos ver que essas coisas que algumas igrejas evangélicas elas estão fazendo, trazendo as tradições judaicas para os dias de hoje, são rudimentos, são as primeiras noções, é superficial tudo isso. Tudo isso, meu irmão, já foi cumprido em Cristo Jesus. A igreja hoje, ela é o Israel de Deus. Os 12 apóstolos, por exemplo, equivalem às 12 tribos de Israel. Nós somos, meus irmãos, descendentes de Abraão pela fé, conforme Gálatas capítulo 3, verso 29, que diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que Paulo também ele falou lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Veja que Paulo vai participar de uma reunião aí com os discípulos, né, que é chamado o Concílio de Jerusalém, para ele falar do assunto da circuncisão, e leva Tito com ele para ter como exemplo. Porque Tito ele era grego e não foi obrigado a circuncidar. Paulo então ele explica que Jesus chamou para pregar tanto para judeus como também para os gentios. Paulo ele chama, meu irmão, a atenção de Pedro, porque ele era judeu e vivia como gentil, porém ele obrigava os gentios a viver como judeu. Os judaizantes eles eram tão persuasivos que eles conseguiram pressionar a Barnabé e ao próprio apóstolo Pedro. Mas foi, meu irmão, necessário o que Paulo fez no concílio, porque a igreja estava passando por ajustes. Era o início da igreja, a igreja estava iniciando, estava começando. Então foi necessário esse concílio e Paulo chamar a atenção de Pedro ali. Então o colégio apostólico judaico, eles entenderam que os gentios haviam sido chamados para a salvação. E chegou-se à conclusão de que somente a fé em Jesus Cristo é que pode trazer salvação, tanto para o judeu como para o gentil.
Também ficou, meu irmão, acertado que se um crente judeu ele permanecesse obediente à lei, ele deveria fazer isso simplesmente como regra de gratidão pela graça redentora e não por obrigação para poder se salvar. E assim, meu irmão, ficou tudo acertado entre eles. No Brasil, meu irmão, cresce aí um movimento chamado de judeu messiânico, ou seja, Igreja Messiânica Judaica. Eles são um grupo de pessoas que seguem o judaísmo e eles se intitulam aí os verdadeiros representantes da igreja. Eles também mantêm as tradições judaicas. Eles creem que Jesus é o Messias, mas eles não creem que Jesus é Deus. Eles negam a divindade de Cristo. Eles creem que Jesus é o Messias, porém para eles Jesus é uma criatura de Deus. Meu irmão, aleluia, Jesus não é uma criatura. Jesus foi gerado eternamente por Deus. Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não foi criado, aleluia, louvado seja Deus, como os judeus judaizantes falam. E para finalizar, trago aí, meu irmão, uma observação. Observe que o apóstolo Paulo, ele circuncidou a Timóteo, porém, ele não circuncidou a Tito. E por que ele não fez isso? Timóteo, ele era judeu, e os judeus, eles não tinham essa prática, mas Tito, ele era grego, e se Paulo circuncidasse a Tito, ele daria razão para o grupo judaizante. Isso então abriria aí uma brecha para que todos os gentios teriam que ser circuncidados também. O comentarista da lição, meu irmão, ele foi muito além do que eu estou falando para você. Ele disse que o que estava em jogo naquele momento, naquela reunião, era a verdade do Evangelho, era o futuro do cristianismo. Meus irmãos, a salvação não depende de obras. Não há nada, meu irmão, que eu e você possa fazer para ter méritos para nos salvar. Louvado seja Deus. Nós não podemos alcançar a nossa salvação através das nossas obras, não. Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. O mérito, meu irmão, é todo dele. Para nós basta apenas crer. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. E o que é graça, meu irmão? Graça, meu irmão, é um favor imerecido, é um presente que nós recebemos sem merecer. A graça, meu irmão, não depende de esforço humano, porque Jesus já fez por nós quando ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, somente através da fé em Cristo nós alcançamos a salvação. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé, meu irmão, ela é gerada em nosso coração ao ouvirmos a palavra de Deus. E no momento que eu tenho fé, no momento em que eu creio e aceito o que Cristo fez por mim na cruz, eu sou salvo, eu sou justificado. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meu irmão, depois da salvação vem outro processo, o da santificação. Mas isso, meu irmão, fica para um outro tema. E assim, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fazer você entender, louvado seja Deus, que nós não precisamos de mérito algum para ser salvo, mas o crer em Cristo, entender o que Ele fez na cruz do Calvário por nós, para que nós fôssemos salvos pela sua graça, porque somos salvos pela graça.